Bem-vindos a mais um episódio de Toda a Potência do Ser e hoje vai ser mais do que especial, porque a gente vai falar com a Miriam da Sagrada Beleza. Bem-vinda. Que prazer estar aqui, Dan. Obrigada pelo convite. E eu acredito muito na potência do ser, por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. É exatamente por isso que você está aqui, porque eu tenho, além de uma admiração, uma gratidão imensa, porque talvez você não saiba, mas você mudou minha vida. Isso foi muito impactante o efeito do seu trabalho na nossa realidade, porque eu nunca tinha ouvido falar de visagismo, nunca. E quando a gente foi lá, você bateu aquele papo maravilhoso para extrair coisas que estavam escondidas. Você entendeu, você fez aquele corte, foi a primeira vez que eu me vi. Assim, foi mágico. E o impacto não foi ali apenas, e foi um impacto absurdo. Foi um impacto no meu trabalho. Como você chegou nisso? Porque não sei se é sagrada beleza, é sagrada beleza mágica, devia ter outro nome. É muito forte. Como é que chegou Ai, nisso? Dan, eu fico impactada de ouvir, né, você falar assim, porque eu sempre ouço isso, né? E eu acho que, primeiramente, é a questão de se colocar a serviço, né? Quando eu comecei a cortar cabelo, eu comecei a cortar cabelo porque eu tive um desafio. Quando conheci o meu companheiro, a gente está junto há 31 anos já. Uau! Olha, quando eu o conheci, a gente fazia parte de um grupo de jovens que queria fazer uma ação. E aí a nossa ação foi, já que eram muitos músicos, né, fazer um baile dentro de um asilo. E aí lá fui eu, junto com eles, nesse baile. E a gente fez uma edição, só teve uma velhinha que dançou. Aí na segunda edição também ninguém se movimentava muito. E eu, como sou muito curiosa, eu falei, bom, preciso entender o que está acontecendo aqui, né? E fui conversar com eles. E aí eles me falaram, todos, que eles não ficavam em pé porque doía o pé por causa da unha comprida. E eu aprendi a fazer unha. Eu já fiz unha, inclusive, para ganhar dinheiro, né? Eu falei, então, se é isso, eu vou ajudar vocês. No próximo encontro nosso, que seria no quarto domingo, eu venho no quarto sábado e eu resolvo o problema das unhas. E assim eu fiz. Então, todos os meses, antes do baile, eu ia um sábado anterior para deixar todo mundo bonitinho, cortar unha, pintar unha. E sei lá, tinha passado já 6 meses, a diretora do asilo me chamou e falou assim, Miriam, você viu como os nossos idosos estão cabeludos? Você não quer vir aqui cortar o cabelo deles? Aí eu olhei para ela e falei, Mariazinha, eu corto unha, né? Cabelo é tão diferente. Ela falou, ah, boba, peraí. Foi lá no escritório dela, voltou com uma sacolinha de papel. Tinha uma tesoura, um pente, uma maquininha e uma fita de VHS. E ela disse para mim, assiste, vem no sábado. Eu, no alto dos meus 22 anos, né? Falei, beleza. Corajosa, cheguei em casa, fiquei assistindo aquela fita. Cheguei no asilo no sábado, depois, e cortei 29 cabelos. Nossa. E aí eu falei, caraca, esse negócio é muito legal, eu quero Foi uma saber mais. imersão. Foi uma imersão. Aí, na semana seguinte, eu já estava inscrita num curso de cabeleireiro do Senac. Isso foi em 94 para 95. Me casei em 95. As 2 primeiras fileiras da igreja estavam todos os idosos do asilo que a gente Que frequentava. bonitinho. Muito fofo. E aí eu comecei a cortar cabelo. Só que cortar cabelo para mim sempre foi um desafio, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou cortar o cabelo dessa pessoa, ela vai ganhar uma imagem. E aí, né? O que será que eu estou fazendo com ela? O que será isso? Então, isso para mim sempre foi uma questão. Eu comecei a cortar cabelo depois em casa, as pessoas iam na minha casa, na lavanderia, eu coloquei um espelho lá e aí eu cortava. Tenho bastante cliente até hoje que é desse tempo. E para mim era sempre uma questão.
a coisa do cabelo. Enfim, o que a pessoa estava ganhando. Eu trabalhei com cabelo, trabalhei com TV, cinema, fazendo maquiagem. E eu sou uma pessoa que... Eu acredito muito em magia, né? Eu acredito que tem algo que é maior, que vai nos guiar, seja a vida, seja uma mágica, Deus, o universo, enfim. A gente veio e vai fazer o que a gente tem que fazer. Então, eu trabalhava como maquiadora e eu fui trabalhar num programa que chamava Faça a Diferença, que era assim como esse que a gente está fazendo aqui. A Serena Uccelli, da TV Primeira Mão, ela fazia a entrevista e eu era maquiadora do programa. E nesse dia, ela entrevistou uma mulher que falou sobre o terceiro setor. E aí, os caminhos, né, que a gente tem que percorrer para chegar onde a gente vai chegar, né? E aí ela falou sobre o terceiro setor, explicou o primeiro, o segundo, o terceiro setor. Eu não sabia nada daquilo, fiquei encantada. E eu saí daquele dia na Avenida Rebouças ali, falando, universo, me leva. Eu quero trabalhar no terceiro setor, é isso, o terceiro setor tem tudo a ver comigo, eu quero ir lá. E aí a minha mente, que mente, falou para mim assim, o que você vai fazer no terceiro setor, Miriam? Você faz cabelo e maquiagem. O que você vai fazer no terceiro setor? E aí eu lembro que eu olhei para o céu e falei assim, universo, eu estou contando para você que eu quero ir para o terceiro setor. Como eu vou fazer para chegar lá? Querido, isso é um problema seu. E saí rindo de mim e tal. E, sério, Dan, passou 3 semanas. Uma amiga minha, Guta Bodic, que trabalhou comigo no Jacques Janine, primeira franquia do Jacques Janine em São Paulo. A gente foi trabalhar juntas e com ela eu fui trabalhar fazendo cabelo e maquiagem. Porque ela fazia maquiagem, eu fazia cabelo e a gente montou uma dupla. E a gente foi fazer maquiagem para TV e cinema. A gente se afastou quando eu fui mãe. E aí passaram-se 4 anos, ela me liga nesse dia e fala assim, Miriam, como você tá? Então, vamos... Olha só o que aconteceu. Eu fui chamada para trabalhar numa ONG, Instituto Criar de TV e Cinema, do Luciano Huck. Eu fui lá, fiz a entrevista e precisava ser uma docente que entendia de cabelo e maquiagem. E eu só entendo de maquiagem, não entendo de cabelo. E eu lembrei de você. E aí, você topa? Porque eu fui lá, perguntei, pode ser dupla docência? Eu falei, claro! Meu Deus, como vocês são fodidos, né? 3 semanas já chegou. E aí, para mim, o Instituto, ele foi um universo que se abriu para mim. Primeiro porque eu compreendi, né, a importância do terceiro setor, né? E fazer parte daquele processo todo com aqueles jovens foi mágico. E foi lá que eu encontrei o visagismo, porque a gente tinha que criar os personagens, né? Então, a oficina de cabelo e maquiagem ajudava a compor aquele personagem, né? Qual o cabelo daquela pessoa que é depressiva, ou aquela mulher que é toda, né? Nossa, eu tinha que criativo era o céu. Muito, foi incrível. E a gente trabalhava em parceria com o Figurino e a El Amazonas, que é a minha madrinha no visagismo. E a El, te amo. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu tava pesquisando aí esse negócio que a gente tem que fazer aqui, né, junto, oficina cabelo e maquiagem e tal, compor personagem. Cheguei no visagismo e tem um cara aqui, Felipe Howell, e, cara, ele fala do visagismo e nananana, contei tudo isso para ela. Puxa, o Felipe vai ficar sabendo agora. Aí eu sei que passou um tempo, essa maravilhosa Yael chegou para mim e falou assim, Mi, eu fui chamada para tomar conta da oficina Oswaldo de Andrade, tem lá uma grade que a gente vai levar cursos. E aí, eu coloquei você aqui, ó, você vai dar um curso lá de 8 semanas, tantos horários, nananana. Adivinha do quê? E eu fiquei olhando para ela lá, visagismo. Eu falei, Yael, eu nem sei sobre visagismo. Ela falou assim, Miriam, o melhor jeito de aprender o melhor jeito de aprender é ensinar. Então, se vira e vai. Aí eu fiz o curso do Felipe.
que foi incrível, mudou minha vida. O Felipe é uma sumidade nesse assunto. E ele foi fazendo eu compreender que todos os arquétipos que a gente tem do nosso humor, eles estão desenhados no nosso rosto. E o cabelo ele é uma moldura desse rosto. Então, ele pode contemplar, exacerbar, amenizar, equilibrar. Ele pode criar ali algo para aquele momento da sua vida. E aí eu fui entendendo que cabelo é bem de raiz, ele cresce, que é para a gente usar. Né? Então, o cabelo cresce, eu posso mudar um shape aqui, fazer uma inclinação ali, algo que eu precise para aquele meu momento. Eu preciso de estabilidade, linha reta, eu preciso de movimento, eu crio um ângulo, eu vou criando aquelas possibilidades para que a minha expressão entre nesse acordo com o que eu preciso, né? E é muito interessante porque são muitas coisas, são muitas camadas, são muitas sutilezas, são tons, é muita coisa. Então, eu fiz esse curso, para você ter uma ideia, 3 vezes de visagismo com o Felipe, porque é tanta informação em 4 dias que não dá para você absorver. Então, eu fui, vivi, apliquei, passou X anos, eu fui lá e fiz de novo, fiz de novo. Então, hoje, eu acho que eu fui unindo os saberes, né? O visagismo, a antroposofia, a astrologia. E uma outra coisa foi abrir para a minha espiritualidade. Porque o dom que a gente recebeu, aquilo que a gente veio trazer para o mundo, ele é meio que teleguiado por essas forças, no meu entender. Essa é a minha compreensão, esse é o meu ponto de vista. Que nível estava a tua espiritualidade quando você pediu para o universo e agora você traz a espiritualidade? O que aconteceu que despertou algo aí dentro? Opa, preciso cuidar disso também. Sim. A espiritualidade, para mim, ela sempre me norteou. Eu acho que por conta da minha história. Né? Eu digo que eu sou uma escolhida da espiritualidade. Eu sou uma escolhida. Por quê? Não sei. Eu acho que todo mundo é, mas eu sou uma escolhida por aquela equipe de trabalho que atua comigo, sabe? Aquilo que eu vim fazer aqui, tem uma galera que está comigo. Hoje eu os reconheço e são muitos, né? Mas tem esses 3 assim que são os que me norteiam, que é um mestre de uma outra galáxia que eu chamo de Homem de Pedra, Tupinambá, e Nossa Senhora do Guadalupe. Mas, enfim, essa é a minha egrégora ali que eu tenho mais pertinho de mim, sabe? Aconteceu algo que você... Opa, são vocês? Sim. Vixe, mas aí a gente vai precisar de 3 dias de... É para isso. É para isso. Eu te chamei aqui para mostrar a tua história. Pegando assim, é que é uma longa história, mas eu vou tentar fazer um alinhável e uma costura aqui. Quando eu comecei a cortar cabelo, eu fui entendendo que parte daquilo que eu fazia tinha a ver com aquilo que era o meu caminho mesmo. E aí eu vou mergulhar um pouco na astrologia. Eu sou uma libriana, que nasci com ascendente em Libra e a minha lua em Touro. Então, quem me rege é Vênus, que é a beleza. Então, quando eu olhei para isso, eu falei, uau, que bom. Então, eu já cortava cabelo. Então, eu falei, que bom, eu tô fazendo aquilo que era para eu fazer. Eu tô nessa jornada e tá tudo certo, né? Eu tô aqui acompanhada, né? Então, isso fez com que também eu tomasse mais cuidado com aquilo que eu estava fazendo. Então, estudar mais, olhar mais, conversar mais. E como que era que eu ia compreender aquela pessoa ali? Então, eu ia pedindo para essa egrégora, né? Me mostra como é que eu vou fazer. Por favor, né? Vamos. Então, foram várias as sincronicidades, né, que foram acontecendo para eu entender que era assim mesmo que era para eu fazer, né? Então, às vezes, eu até entrava ali num duelo, mas, né, puxa, é tanto tempo, meu Deus, eu falo muito com a pessoa,
Eu tenho esse julgamento, inclusive, até hoje. Às vezes eu falo, meu Deus, gente, mas por que vocês me deram tanto tempo para falar com a pessoa? Eu tenho que aprender a reduzir. Eu já coloquei relógio, aí o relógio para. Então, eu compreendo que, assim, é assim que tem que ser, Miriam, relaxa. Quem chegar lá vai chegar para receber isso. E se não entender na hora, também, um dia vai entender. Se não entender, era o caminho e está tudo bem. É muito interessante. Nesse trabalho, eu olho muito, assim, eu vou vendo, assim, puxa, eu atendi tanta gente de uma vez só. E tudo bem, é assim mesmo, porque era esse o propósito. E eu tenho tanta gente que, de repente, me liga e fala assim, Miriam, olha, faz uma semana já que eu não recebo nenhum elogio do meu cabelo, tá na hora de cortar. Eu tenho umas 2 ou 3 que o termômetro dela é o elogio do cabelo, ela precisa daquilo. Então, o cabelo começou a não receber mais elogio, ela precisa ir lá. E é muito legal, né? Então, eu fui me compreendendo que a beleza, né? Eu acho que por isso também que esse nome, né? Sagrada Beleza, porque eu acho que é um lugarzinho mesmo sagrado que a gente tem ali dentro, que mora todas as nossas belezas, todas. A nossa gentileza, o nosso cuidado, a nossa escuta, a nossa fala, o modo que a gente cozinha, o modo que a gente limpa a casa, é uma medicina. Só você sabe fazer daquele jeito. Então, é o seu sagrado ali. E a nossa expressão, ela também tem isso, ela também tem esse DNA. Né? O nosso cabelo, a forma dele, o branco, como ele se posiciona, a sobrancelha, tudo tem ali, tem um caminho, né? que mora toda a sua identidade. 70% do nosso senso de identidade mora aqui. Né? Como a gente se vê, não é a roupa que você veste, não é o carro que você anda, não é a casa onde você mora. Tudo isso vai falar. Por que é tão difícil a gente perceber essa beleza? Sabe, por que é tão difícil? Porque tantos de nós, a maioria de nós, depende tanto da validação do outro, sendo que cada um tem esse belo, autêntico, sagrado, nessa trajetória linda. Na tua interpretação, na tua visão, o que é que tem na frente que a gente não consegue se validar? Isso é muito profundo, porque a gente vem de uma colonização, né? Então, isso eu acho que tem a ver com todos os abusos, todas as imposições, toda a merda que a gente Acumula, né? acumula. Vamos falar de abuso? Porque essa coisa, eu percebo aqui nos atendimentos que parece que abuso é uma coisa só. Sim. E tem tantas... São muitas camadas, Como né? é que a gente pode ajudar, inclusive aqui, a pessoa a reconhecer, olha... Esse lugar, né? Então, Dan, o abuso, principalmente para... Eu acho que para toda a sociedade, mas para a mulher isso é muito mais forte, né? Então, essa coisa de trazer a potência também através do corte de cabelo, o abuso, ele está muito ali, eu não posso aparecer. Porque se eu aparecer, se eu ficar bonita, eu vou ser abusada. Eu ouço tanto isso, sabia? Se eu ficar bonita, eu vou ter aqueles olhares que eu não sei lidar. Então, deixa eu aqui quietinha. Eu não uso nada daquilo que eu sei fazer aqui em nome de não ter que passar por aquilo, sabe? Então, quando eu tô ali com aquela pessoa, né, para cortar o cabelo, são muitas coisas, né? Muitas coisas. É o relacionamento que ela não pode aparecer, porque é uma sociedade doente, relacionamentos ainda são... como que fala? Cabo de guerra, é competição, né? Então, eu não me sinto acolhida dentro da minha relação. Então, às vezes, eu vou cortar... Tem muitas clientes que eu cortei o cabelo que, conseguiram se libertar. Ou elas mudaram a relação, ou elas saíram da relação. Tenho, uma lista gigante de mulheres que cortaram o cabelo e, mudou a vida mesmo, como você veio, né, me trazendo, mudou minha vida. Sim. E aí eu acho que
o que eu sinto que eu consegui trazer de diferente para o meu trabalho é essa conexão como você falou, né? Quando você falou o nome do programa, para mim, puta, fez muito sentido, porque eu entendo hoje que a minha missão ela está relacionada com que a pessoa venha através do corte do cabelo, de tudo aquilo que vem para ela ali, dentro daquele espaço que ele também é cuidado para isso, toda a egrégora que está lá, né? Dela sair e potencializar mesmo. E permitir o reconhecimento desta potência que ela é, para não se submeter a esses abusos também, né? E o abuso é muito forte na nossa sociedade, ainda hoje, né? Eu percebo que nos atendimentos, aquele abuso que está disfarçado, ele causa um dano tão maior, porque ele se torna crônico, a ponto da pessoa perder as forças, sabe? Tem uma coisa que é mais forte, mais agressiva, como infelizmente a gente sabe que acontece e é comum, principalmente 99% com mulheres, mas aquele abuso, sabe? Aquelas pequenas... Acho que isso não é para você, sabe? Essas... que é muito sutil, dura anos, 15, Sim. 20 anos, isso tem um impacto tão grande. E como resolver isso? Como a pessoa... A gente entendeu que uma das ferramentas seria, aliás, o refinamento da percepção do corpo e dos sentidos. Você perceber que você está encolhendo. E, principalmente para a mulher, não é para encolher, é para brilhar, é para ser o que você quiser. Sim. E o abuso, ele é muito extenso, né? Assim, porque tem o abuso físico. As mulheres não conseguem compreender que elas foram abusadas por olhares, por toques, né? Por palavras. Né? São muitas e muitas e muitas. Eu atendi uma vez uma cliente que, quando eu falei para ela que eu vou comentando, né, cada elemento da natureza, né, fogo, água, terra e ar, quando eu fui falar do ar para ela, ela começou a chorar. E aí, quando ela se acalmou, eu fui acolhendo ela, e aí ela chorava, e ela lembrou naquela hora ali que o pai dela falava para ela que ela não valia nem o ar que ela respirava. Gente, olha isso, que um pai fala para o filho. Você não vale o ar que você respira. Eu não sei. Não dá para compreender. Eu, por exemplo, e assim, eu e muitas e muitas e muitas outras pessoas, você e o que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos nossos professores, da mídia, é muito abuso o tempo inteiro, te diminuindo, te colocando para baixo, te cerceando, te paralisando, te amedrontando. Então, a beleza, esse lugar que a gente tem sagrado, ele é, para mim, esse lugar de dissolução de tudo isso, sabe? Então, quando você se vê bonito, bonita, quando você se percebe, né? Quando você olha e gosta daquilo que você está vendo, eu acho que isso imprime essa autenticidade, essa força. E eu falo, né, que a gente não aquilo que fizeram com a gente é aquilo que a gente fez com aquilo que fizeram da gente, né? Que é uma máxima, inclusive, de algum grande pensador aí, não vou lembrar quem. Agora que você está errado, eu sou essa. Mas é o que trouxe a gente até aqui, é o nosso caminho. Se eu olhar para a minha história com refinamento, eu vou ver que todas as merdas que aconteceram, que bom que elas aconteceram de alguma forma, né? Porque isso eu não estou passando pano, tá? Para as coisas que me aconteceram, mas eu tenho essa compreensão que eu pude escolher dignamente aquilo que fazia sentido para mim. E o que eu faço hoje, cortando o cabelo, é, de alguma forma, também espelhar para a pessoa toda a potência que ela é. Então, quando eu abro o mapa, quando eu converso com ela, quando eu abro o meu oráculo,
quando eu disponibilizo ali, eu tenho oráculos agora, você ainda não conhece, faz não, mas tempo, eu vou. hein? E espero que você também vá conhecer. Os oráculos, eles também chegaram magicamente na minha vida, assim, e eu hoje coloquei eles no atendimento. E eu fiz esse pacto com eles, ó, é tudo com vocês. E, mano, eles vêm assim, ó, lindamente. Cada abertura, assim, que vem para a pessoa, é aquilo que ela precisava, sabe? Então, é algo... tem um nome, né? Ai, gente, tem um nome que eu não vou lembrar agora, a hora que eu lembrar eu trago. Fenomenológico, né? Que vai trazendo a gente para aquilo que a gente veio ser, né? E aí eu acho que eu estou no meio do caminho, eu fui colocada ali por essa egrégora, né? Para ser um pit stop para algumas pessoas, né? Que precisam do meu servir, né? Então eu super me disponibilizo ali. Para mim é muito forte, é muito emocionante e é muito incrível que assim tudo que acontece ali, eu corto o cabelo e tal, a pessoa vai embora. Eu não consigo, às vezes eu não consigo acessar de novo, sabe? Mas é impressionante, quando a pessoa volta, eu ligo tudo, assim, ó, eu lembro de tudo. Ela pode passar um ano, ela chega, eu Esse é um lembro de alguma fenômeno coisa. muito curioso, né? Muito Eu doido. passo por isso também. É incrível. Tem uma frase que diz: quer fazer Deus rir, conte seus planos para ele. Já ouviu falar? Porque tem algo muito maior para acontecer. Não, eu quero isso aqui. Você quer isso porque você está num ponto de vista, tem toda uma limitação que você consegue ver isso. E eu percebo que isso acontece quando a gente ainda está preso olha, trabalhar é isso aqui, sucesso é isso aqui. Mas quando a gente dá uma oportunidade genuína, né, de preferência de forma cética, sabe? Deixa eu ver o que vai acontecer. Sem crença, vem e vê o que acontece. Quando a gente dá essa oportunidade genuína para o mistério, para os caminhos, né, que levam a esses momentos mágicos de descoberta, eu sinto que a gente encontra pessoas como você, sabe, que mostram algo. Eu nunca vou esquecer, a sensação de olhar para o espelho e falar: esse sou eu. Eu nunca me vi, mas eu estou me reconhecendo. Por que demora tanto para a gente se abrir para esse eu que tem aqui? É que o autoconhecimento, ele é uma jornada tortuosa, né? Ela é tortuosa. Ela é incrível, mas ela é desafiadora. E é tão interessante que, assim, você conhece a minha história, a gente teve oportunidade, né, de dialogar sobre isso, até antes de vir para cá. Mas é doido, muito doido, assim, que todas as vezes que eu sentia que eu tinha que fazer algo, eu não pensava quanto era. Né? Eu queria falar isso para as pessoas que falam: nossa, Miriam, mas é muito caro esse... Não, eu fico às vezes 3 horas, quando eu entrego, poderia ser muito mais, né? Poderia ser muito mais, porque eu entendo isso, né? Mas é difícil a gente colocar, né? Eu escolhi um jeito de viver hoje que o meu servir, ele vai ser entregue a partir desse valor, que é o que faz sentido para mim. E tá tudo bem. E eu respeito isso muito no servir do outro, né? Então, eu tive momentos, assim, por exemplo, de ter que fazer uma terapia que era muito fora para mim. E nunca me faltou um centavo, porque fazia parte do meu processo. Então, quando eu titubeava, é porque talvez não fosse para eu ir. Mas quando eu sentia que era, eu falava: foda-se, eu vou. E vai acontecer. E aconteceu. Assim aconteceu, com tudo que eu precisei trazer para o meu campo. E aí eu não estou falando porque é uma linha tênue, né? A nossa mente mente. Então a gente tem que cuidar, porque eu não posso... Já me dei mal, porque talvez eu quisesse tanto aquilo, mas o meu corpo, né? Voltando ao que você falou, da gente estar sentindo com o nosso corpo sabe. Se você faz
a sua prática como critério da verdade, daquilo. Essa frase para mim é muito poderosa. Prática como critério da verdade. Aquilo que eu estou fazendo está em sincronicidade ali, não está causando nenhum mal-estar, é isso mesmo, eu vou. Eu vou porque meu corpo ele está balançando a bandeira assim, ó, vem aqui, né? É aqui que você precisa chegar, ó. Então eu vou, estou sendo direcionada. Então nunca falhou isso para mim. E eu falo para minhas clientes, a intuição, ela tem um papel muito forte. E hoje, lá no espaço, inclusive, a minha espiritualidade está muito presente. Muito presente. Você entra lá, você sente essa espiritualidade. É como se fosse é o meu templo, é o meu centro, é a minha gira, sabe? É o meu axé. Então, eu acendo a minha vela, eu passo a minha sálvia, eu recebo meus orixá, eu peço minhas entidades, eu chamo todo mundo ali, né? Eu tenho esse trabalho com eles, né? Então, eu cuido disso. Já teve gente que falou para alguém que foi indicado, falou assim, nossa, mas eu jamais volto lá, imagina. Essa pessoa não era para estar lá. Ela tinha só que passar por lá, tá tudo bem, não tenho nenhum ressentimento, é isso. Mas eu não vou mudar nada que não faça sentido para mim mudar. Não, você tem que colocar isso aqui porque isso daqui está fazendo sucesso. Foda-se, caguei. Tem que ter entendimento para mim. Essa frase é maravilhosa. A prática é o critério da verdade. A prática tá falando como critério de da empirismo, verdade. né? E a gente não dá para se conectar. A gente nem tem esse tempo para se conectar com todo mundo. Sim. Isso aqui é para mim. Eu espero que faça muito bem para você e não faz. Da mesma forma como algo tão quadradinho não serve pra gente, e tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo mas serve bem. para o outro, né? Ele Exato. tá ali. Então, eu sou muito respeitosa nisso. Eu já tive clientes que chegou lá e falou, eu não quero nada disso. Aí eu falei assim, então tá no lugar errado, não é aqui. Dei um beijo, levei até a porta. Não, mas você não vai me atender? Não. Né? Eu era mais... Agora, hoje eu já faço de outra forma. Né? Mas eu já fui essa pessoa que eu levei. Mas o resultado é o mesmo. De outra forma. Então, assim, você vai aprendendo também a lidar com aquilo que é para você ou não. E eu sempre faço esse pedido também lá, sabe? Porque a Sagrada, ela é uma entidade. Ela não é minha, ela é uma entidade que nasceu através de mim, mas ela tem todo o rolê dela. Eu tô lá, ela tá ao meu serviço e eu tô ao serviço dela. Então, eu chego, eu cumprimento a Sagrada, eu falo com a Sagrada, né? As minhas plantas me dizem quando elas querem água, né? Eu tô ali a serviço daquele lugar. Eu tô a serviço das pessoas que vão estar lá, né? Eu estou com o meu serviço, mas eu também estou a serviço, né? Sim. Então, eu tenho a minha prática, eu tenho meus ritos, às vezes eu estou um pouquinho mais desconectada, e aí eu estou mais conectada. E uma coisa que eu entendo também hoje, que dentro dessa sociedade narcísica que a gente tem, né? E bipolar, porque é uma sociedade do eu tenho, você não tem, e a gente tem que lidar com isso, né? Então, narcisismo e bipolaridade está na gente, e aí a gente tem que aprender a ir lidando com isso, né? Eu hoje estou fazendo uma formação em psicanálise que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, eu ainda não sei como ela vai vir, mas eu estou lá entregue, estou mergulhada nela. Mas eu percebo que dentro desse eu tenho, você não tem, dessa dualidade, dessa coisa, a gente está sendo... induzido a estar para fora, sempre ativo, fazendo... Não, a vida não é assim, a natureza não é assim, as coisas não são assim. O coração bate, eu respiro. Né? O dia, a noite, para dentro, para fora, né? E só tem aqui, né? A gente está querendo ir para fora, mas só tem aqui. Aquela frase, o que está aqui está lá. O que não está aqui não está em lugar nenhum. Eu tô infeliz aqui, eu vou para lá, mas se não resolver aqui, se não trabalhar essa presença aqui... Sim, é o aqui agora, e é o se permitir também ir para fora e voltar para dentro. E esse voltar para dentro, hoje, ele é confundido com muitas coisas, né? E tem
a indústria do diagnóstico também, né, que atrapalha, enfim. Gente, eu ainda acredito que a natureza tem todos os recursos para a gente. O homem, eu ainda acredito que ele vai compreender. Enfim, eu tenho essa fantasia, vai. Mas é isso. Essa que me vem. Essa coisa do diagnóstico, né? Talvez seja o mal dos nossos tempos, né? Eu vejo algumas definições até de ansiedade e tem alguns amigos, né, alguns colegas de outras áreas que falam sobre a diferença da ansiedade e do transtorno de ansiedade. Uma minoria tem o transtorno, mas praticamente todo mundo tem ansiedade. Assim, o efeito ele é o mesmo, mas a causa é completamente diferente. Se está para acontecer alguma coisa, né, uma viagem, uma prova, um problema financeiro, e você sente... A diferença, na prática, é emotivo. Sim. Você tem todos aqueles efeitos horríveis no teu corpo, mas Sim. não tem motivo nenhum. E esse problema, ele perdura 5, 6 meses, Dura opa, no ok. tempo, Mas esse diagnóstico rápido e essa solução rápida, não é assim. Essa é um dos efeitos, né, que eu percebo sobre... um dos bons efeitos do autoconhecimento. Você aprende a se gostar de um jeito onde você procura o profissional certo. Sim. Sabe? O profissional certo, ele vai falar, olha, tá tudo bem, ou não. Tem um problema, mas vamos para cá. Aí vem a definição... Vai fazendo uma investigação, né? Vem a definição do teu trabalho, né? Como terapia. Você vai na lógica, né, da terapia, terapiae. Aí você descobre o que é isso. É cura. Tá, mas o que é cura, de fato? É um restabelecimento daquilo que é natural. Não é exatamente isso que você está fazendo. Olha, essa pessoa é você. Uau, sou eu. Eu estou aqui. Você fica inteiro. E quando você está inteiro, o que é que a gente não consegue realizar quando está presente? Né? Não é? Né? Tudo. Essa é a importância, né, Sim, de buscar. Essa é a razão desse projeto. Toda a potência do ser. Sim, pensando sim. que o autoconhecimento é um caminho. Quantos veículos existem nesse caminho? Milhares. No meu trajeto, aqui, né? Eu tive terapeutas, eu tive uma ginecologista, Renata Berritini. Quando ela bateu o olho em mim, ela já sabia, porque ela é uma investigadora do trauma e transtorno alimentar. Nossa, que perfeito. E aí ela falou assim, Miriam, você vai fazer isso, isso, isso. Ela foi me mandando. E eu, né? Eu fui fazer massagem na água. Não sabia que existia. Como chama, gente? Enfim, é aqui do lado, do seu lado. Sim. Watsu. Sim. Eu fui fazer massagem na água, fui fazer microfisioterapia, eu fui fazer terapia, eu fui fazer hipnoterapia. Gente, são muitos. No ápice do meu autoconhecimento, quando tudo se encaixou, que eu realmente, né, minha história ela é meio não, profundamente doida, e por isso eu trabalho com beleza, porque eu consegui transformar todo o horror que foi a minha infância em beleza. E por isso eu trabalho com o que eu trabalho. Essas terapias, eu fiz tudo junto, porque eu precisava de um cuidado para poder isso vir, né? E quando veio, eu não sabia lidar, eu fui pedir cuidado, né? Para eu poder estar aqui hoje fazendo o que eu faço, e eu quero ser a pessoa que vai carregar a marreta gigantesca que vai derrubar o muro do silêncio do abuso infantil. Porque a gente é uma sociedade de abuso e a gente foi crianças abusadas ininterruptamente por nossos pais, pelas falas deles, pelo tipo de cuidado que eles davam, que era completamente tradicional, pelo descuidado de entregar a gente para aquela pessoa que ele confiava que era o abusador, a abusadora,
né? Porque não só homens abusam, tem mulheres abusadoras também, inclusive em sexo, né? Com criança. Então, assim, é um universo todo cagado, né? Onde a gente não consegue expressar nossa beleza. Porque se a gente foi criança que passou por isso, como eu vou vir para o mundo e eu vou mostrar a minha beleza? Como eu vou vir para o mundo e vou mostrar a potência que eu sou? A gente ainda está com medo disso, né? Ainda. Assim, a gente não... Enquanto Sociedade, indivíduo. Indivíduo e sociedade, né? É o conjunto todo e cada um, eu acho. Por que, na tua opinião, esse assunto, ele não engaja? Sabe, a gente engaja com algumas coisas que são importantes para as nossas pausas, né? Para as nossas distrações. Futebol, carnaval, ok, a gente precisa de festa. Mas esse assunto tão fundamental e que é talvez uma nova forma de encarar e, de fato, resolver, ia mudar. O muro do silêncio, por que chama muro do silêncio? Porque são muitas camadas. Primeira camada, Dan, primeiro eu entender que aquilo verdadeiramente aconteceu comigo, que não é minha fantasia. Eu cresci achando que eu era uma menininha safada, que gostava de toques, de pegar em outros homens, em outras meninas, sei lá por quê. Né? Eu achava que eu tinha aquilo, era da minha natureza. E em certos momentos eu me sentia até orgulhosa disso. Eu falava, nossa, né? Mano, não, né? Não foi isso. Talvez essa seja a parte mais difícil do muro. Então, o muro, primeiro, é você entender que aquilo aconteceu com você, né? Que quem tinha que estar cuidando de você estava te abusando, né? Que aquele e aquela pessoa que sua mãe e o seu pai tinham estava ali te usando, que, sei lá, é seu avô, seu tio, sua tia, né? Enfim. Então, primeiro eu tenho que entender que aquilo foi verdade. Por quê? Puta, mas eu gostei. Como assim? Se eu gostei, não tá... Eu não posso culpar o outro, gente. Não, um adulto sabe o que ele está fazendo. A criança nunca sabe o que ela está recebendo. O adulto sabe que se ele pegar naquele ponto, a criança vai sentir prazer. E aquilo é o grande lance do abusador, né? A criança não sabe que aquilo é uma zona de prazer. Ué, mas eu gostei. Se eu gostei, aí a criança gosta, aí a criança vai. Né? E aí aquele tio, aquela tia, aquele pai, aquela mãe, aquela cuidadora, aquele cuidador, né? Enfim, né? Ele faz aquilo que é a nossa brincadeira. E aí, nossa, essa brincadeira, ó, não pode ser contada, ela é nossa. É o nosso pacto, hein? A criança não sabe. Então, primeiro eu tenho que derrubar esse muro, né? De compreender que, aquilo aconteceu comigo. E aquele tio que eu achava que era legal, não era legal. E aquela pai, aquela mãe, não era. Né? Olha só, aquilo aconteceu comigo. Puta, tá. Consegui entender isso. Que outro muro eu tenho que derrubar? Será que vão acreditar em mim? Eu sou terapeuta há 17 anos e ainda esse assunto... Desculpa, não ouvi? Eu sou terapeuta há 17 anos e ainda esse assunto, ele dá um embrulho. Como é que a gente não se incomoda? Vão acreditar em mim? Porque assim, ó, eu vou colocar em risco muita coisa se eu falar. Eu vou colocar em risco pessoas. Aquela pessoa vai se separar daquela pessoa. Aquela família vai se perder se ela souber que aquilo ali... Entende? E a ilusão de achar que é minha culpa. E vai ser... Fui eu. Não é. Não, é o abusador, né? E aí, mas eu vou entregar ele. Né? E depois, outro muro. Como que vai ser a relação? Outro muro. Como eu vou ser vista? Outro muro. Será que eu vou ter acolhimento? Outro muro. Será que... O que será que vai acontecer? São muitas camadas, muitas camadas. A coisa mais horrível que eu já ouvi, eu já ouvi muitas, foi de uma filha que falou para o pai, olha, aquela pessoa que vem aqui me tocou aqui. E aí o pai, não lembro, ela tinha 11 anos. O pai fala, se acostume, isso vai acontecer muito na sua vida.
sabe? Nossa, então eu não vou contar para ninguém. Se meu pai me falou isso, quem é que vai me ajudar? Pois é, Dan, esse é um assunto bem difícil, né? Para mim foi muito difícil compreender que o meu pai era o meu abusador. Eu estou falando isso aqui pela primeira vez. E compreender isso foi compreender toda a minha história. Toda a minha história, minha família, os meus irmãos. E olhar para os meus irmãos e ver a vida deles hoje me deixa muito claro que o que aconteceu comigo também aconteceu. Eu tenho uma irmã que ela é mais velha que eu. Quando eu falei para ela que eu estava fazendo terapia, ela falou assim, ela é evangélica, né? Então ela disse, para quê, Miriam? Para quê que você está fazendo isso? Não é de Deus. Na terapia? É. Então eu entendo que para ela também é muito difícil ter que olhar para isso, né? Com ela eu nunca conversei. Eu consegui conversar com a minha irmã mais nova, com a minha irmã mais velha. Eu entendi todo o abuso da vida delas também, né? Então isso vai... Sim, que eu ainda não conversei com a minha mãe, ainda não conversei com outros irmãos. Eu tenho irmãos que, enfim, eu olho para eles e eu vejo nitidamente. É físico, está no corpo dele. E que aquilo tem a ver com abuso. Mas como que eu vou chegar para ele e contar para ele? Não dá, né? Não dá, Tem cada um no coisas seu que não- momento, não dá. São os papéis, né? Sim, Não é isso. mas assim, para mim, Dan, fez muita diferença. E eu acho muito bom poder pontuar isso aqui. Eu sou casada, como eu disse, há 31 anos, né? E assim, o Michel, ele foi muito paciente comigo. Ele soube porque eu tinha memórias de abusos desde muito pequena. Tenho memórias muito claras, assim, com 3 anos. As pessoas, né? E isso nunca parou de acontecer. Nunca parou de acontecer. Até os meus... eu me coloquei em muitas situações também, né? Até eu conheci o Michel, eu tinha 21, graças a Deus eu conheci o Michel. Eu tinha 21 anos e a gente começou a nossa relação. E por 31 anos, até eu entender toda a minha história, eu fiz candidíase, mês sim e mês não. Eu tinha que tratar. Eu não abri o olho na relação. Eu me relacionava, não que eu não estivesse gostando, mas eu estava o tempo inteiro assim. Eu sou, até hoje, ainda não consegui tirar isso do meu corpo, mas eu sou avessa ao toque íntimo. E o Michel é uma pessoa que me elogia, que me acarinha, né? E eu tô sempre assim, ó, ele toca em mim, minha primeira reação é... Então, eu preciso, o tempo inteiro, eu já entendi também que isso não vai sair de mim, isso está em mim, foi a minha história. Mas eu vou aprendendo a lidar com isso. Então, hoje eu estou com 52 anos e eu estou na contramão das mulheres que estão na mesma idade que eu, né? Porque eu não tive problemas com menopausa, por exemplo. Mas também, né, passei por tanta coisa na vida, então isso foi um presentinho, né? Eu hoje tenho uma lubrificação natural. Eu não tinha, porque o sexo para mim era uma coisa que eu gostava, mas eu não sabia compreender todas as dimensões. E eu ainda estou aprendendo a compreender, né? Cada vez que eu falo disso, eu consigo desatar algum nó no meu corpo, sabe? Porque foram muitos abusos a minha história. E eu hoje... eu acho que tudo que me trouxe até aqui, né? Eu trabalho com mulheres, eu atendo muitas mulheres. Semana passada eu atendi 3 mulheres que me relataram um abuso infantil. E isso não para, tá? Eu acho que também o universo acaba trazendo elas para mim, porque eu ter aprendido e ter vivenciado tudo isso na minha história, hoje, eu compreendi a espiritualidade, me trouxe isso, essa informação. Eu me tornei medicina. Então, e eu não preciso estar com a pessoa, não preciso falar com a pessoa, posso cruzar com ela. A minha medicina vai atuar ali. Porque eu passei por tudo isso e eu sou uma sobrevivente. Pelo fato de eu ser uma sobrevivente do abuso infantil, eu já me tornei essa medicina. Então,
Quando a pessoa chega lá para cortar o cabelo, gente, eu vim cortar o cabelo. Como assim eu estou acessando o meu abuso? Eu tenho clareza que as mulheres se perguntam isso, né? Por que isso veio à tona? Né? Porque essa é a minha habilidade. Foi tudo que eu construí na minha vida, lidar com os meus abusos, né? E eu hoje me dedico a um trabalho voluntário já há 4 anos, que é o CVV, que foi um lugar que eu me encontrei e que eu liguei aos 12 anos, 13 anos, quando eu sofri uma situação de estupro. Eu fui estuprada pela primeira vez. Pela primeira vez. Foi físico, né? Foi aquela coisa, eu tinha 13 anos, o cara me bateu, rasgou minha roupa, enfim. E ele falou assim para mim, mas como assim você é virgem? Quando ele viu que eu sangrei, né? Ele falou, como assim você é virgem? Porque era uma menina de 13 anos? Porque, olha só, porque eu era conhecida na cidade que eu morava como uma pessoa muito fácil. Porque eu fui adestrada a fazer um sexo oral no meu pai. Então, para mim era natural fazer em outros homens. Então, eu fazia. E para mim não era errado. Eu fui entender isso muito mais tarde. Porque eu achava que aquilo também era uma forma de mostrar afeto. Como eu me senti suja, como eu me senti... eu nem sei te dizer tudo que eu senti, porque foram muitas coisas, né? Mas hoje eu consigo falar disso e não cair em prantos. Eu me emociono, reverbera aqui umas coisas, mas não é mais o sofrimento, sabe? Eu consigo me ver, eu consigo entender o meu valor, eu consigo entender que tudo aquilo que aconteceu não era eu que estava buscando, entende? Então, eu sofri esse estupro aos 13 anos. E eu quero muito que essa pessoa um dia ouça isso, eu contando disso. Não vou dar nome, né? Mas ele sabe. E ele falou para minha mãe, eu estava numa cidade vizinha e eu ia vir aqui para São Paulo passar as férias com a minha madrinha. E aí ele falou para minha mãe, não, eu levo ela. Ele me levou para um motel. Ele pegou o dinheiro que eu ia viajar para pagar, inclusive, depois do que ele fez comigo. Enfim. E aí eu cheguei aqui na casa da minha madrinha, era um domingo, ela falava para mim, Gi, meu nome é Miriam Gisele, né? Ela me chamava de Gigi, o que você tem? Por que você está assim? Eu não conseguia falar. Eu tinha sofrido coisas horríveis ali, fazia sei lá quantas horas, 5, 6 horas, né? Eu não conseguia, e eu queria chorar, grudar nela, mas eu não podia. Porque o que vai acontecer, né? Era uma pessoa... que tinha uma certa proximidade da família também, essa pessoa, né? Enfim. Aí eu sei que ela saiu de casa e eu fiquei lá sozinha. Ela ligou a TV e falou, vou deixar aqui a TV ligada. Ela me deixou porque as filhas pequenas dela estavam lá. E aí apareceu um reclame, que é assim que eu digo, né? Um reclame do CVV na televisão. E na hora, assim, eu falei assim, meu, é aqui. Eu fui lá, peguei o telefone e liguei. E aí eu chorei, contei tudo que tinha acontecido comigo. E aquilo me deu um lugar, assim, que agora eu caibo aqui, né? E dá para eu ir, dá para eu não falar, né? E aí eu fui. E na pandemia eu atendi uma cliente que trabalhava no CVV e aí ela me deu a deixa e eu comecei a trabalhar em 2020 no CVV. Estou lá há 4 anos e eu ouço muitas histórias, muito abuso. Então eu trabalho com mulheres. Então assim, hoje todas essas histórias que eu vivi, que eu ouvi, elas são minhas também de alguma forma. Então eu vou poder contar e falar e responder pessoas sobre abuso porque eu ouvi, porque eu vivi e porque elas hoje fazem parte de mim também, né? Então eu acho que isso também me traz uma sensibilidade para olhar para a pessoa que está presa ali numa imagem, em algo que é abusivo, né? Eu preciso ser isso. Não, você não precisa ser. E é muito interessante. Eu até vim pensando, né, que a gente ia falar de trabalho, eu vim pensando um pouco, a cabeça vai. Tem
tem momentos assim que os cortes que eu faço, eles meio que se lembram, sabe? E eu falo, meu Deus, eu tô repetindo, né? Aí eu vou, estudo, busco outras informações, mas depois eu vou entendendo que não, que essas pessoas que chegam até mim, todas elas estão precisando de alguma forma da mesma coisa, de flexibilizar, de se entender num lugar que não é tão rígido. Por isso a assimetria está muito presente, né, na minha leitura. Né? Às vezes eu até falo assim, não, nessa pessoa não vou fazer trigonometria, eu tento, né, brigar ali com a minha intuição, e aí quando eu vejo, minha mão fez o bagulho, e aí eu falo assim, tá bom, eu vou deixar. Então, o tempo inteiro que eu tô ali conversando, quando eu tô tocando na pessoa, eu jamais toco numa pessoa e vou tocar em outra sem lavar minha mão, sem fazer algum ritual que me descolhe daquela história para ir para outra história, né? E hoje também eu estou vivendo uma realidade de trabalho muito diferente daquela que me foi imposta. Que para ter sucesso eu tenho que estar com o salão lotado. Quem foi cortar cabelo comigo antes da pandemia e vai hoje, pensa que eu fali. Vai falar assim, meu Deus, coitadinha, né? Isso aqui era tão lotado, era tão assim. Não, gente, não é mais. Eu estou trabalhando sozinha. Pode ser que daqui a pouco isso mude. Mas agora eu estou vivendo plena abundância do meu viver, assim, do meu ser, porque eu estou fazendo da forma que faz sentido para mim atender, abrir as cartas, receber a pessoa, estar ali inteira com ela, me dedicar para aquela pessoa, sabe? É um outro lugar que para mim me nutre e eu sei que eu estou, de alguma forma, nutrindo a beleza daquela pessoa, estou nutrindo aquela pessoa no meu fazer e que o meu trabalho ali de exploração é que ela possa acessar essa potência, que ela possa, de alguma forma, ou através daquilo que veio para ela nas cartas, na nossa conversa, pode ser que ela odeie o corte de cabelo que eu fiz. Muitas odeiam mesmo. Sabe por quê? Porque está revelando aquilo que ela veio ser. Então, até ela entender, ela vai falar, cara, tem muitas que saem dali, passam um tempo, não entende, vai em outra pessoa e desmonta aquilo que foi feito porque não vai dar conta. E está tudo bem também. Mas eu tenho muitos relatos assim de pessoas que saem de lá e choram, falando, meu Deus, que merda. E depois vai entender o que foi que aconteceu. E eu também não tenho nenhuma pretensão de achar que... Não, eu fiz o que tinha que ser feito, o que estava ali, o que era para acessar naquele momento, né? É claro que quando eu percebo que causa algum desconforto, eu vou ali acolher, eu vou estar com a pessoa, eu vou continuar o meu servir ali. O meu servir não acaba depois que a pessoa sai, que ela pagou e saiu. Ela ainda fica ali reverberando em mim, né? São tantos anos se disfarçando, né? Quando acontece esse processo de, como você fala de uma forma linda, emoldurar a alma. Peraí, essa sou eu? Acho que eu não estou preparada. Essa verdade dói. Opa! Faz muito sentido. É muito interessante você colocar disso. Olha, é para todo mundo, mas não em qualquer momento. Sim. A Renata, que a gente trabalha juntas, né? A gente se indica muito, porque ela confia no meu trabalho e eu confio no trabalho dela. Como tantas outras pessoas que me indicam. E Nós somos... fulano foi, e às vezes não vai. Primeiro porque acha caro, né? Às vezes eu passo uma manhã, uma tarde com aquela pessoa, eu estou ali dedicando, fazendo tudo que precisa para ela, né? Então, assim, preço é o que a gente paga, valor é o que a gente recebe, né? Tem gente que não compreende isso. Mas, para mim, hoje, cada vez mais, aquela frase que eu te disse, né? A prática é o critério da verdade. A minha prática, o meu fazer ali, ele tem que estar muito sintonizado com aquilo que eu acredito, sabe? Então, que é a minha verdade, que é aquilo que eu estou fazendo ali. Então, às vezes, eu fico questionando com a espiritualidade mesmo, mas precisa tanto tempo, né? Será que é eu querendo aqui? Não, não é. Eu vou tentando mudar e quando eu vejo, eu voltei ali no mesmo lugar e eu deixo o flow acontecer. Esse aprendizado é estranho, porque ele vem de dentro, você não aprende. Não. Eu lembro que a sessão de massagem, quando a gente aprendeu, nossa, em 2007, eram 50 minutos. Como é que você entende
uma pessoa em 50 minutos? Como é que você... 2 horas, 2 horas e meia, a gente também acha isso curto, porque é aquela máxima, né? É preciso entender para atender. Algo personalizado é exatamente isso. Sim. Essa pessoa é única e é difícil, demora um tempo para ela se desarmar, né? Para você entender o que está acontecendo. E tem, sim, um valor que eu não sei se dá para calcular. Essa coisa única. Sim. Às vezes eu fico pensando, é que a gente vive num mundo capitalista, né, e pouco consciente, mas eu por diversas vezes já quis colocar algo assim, sabe, como que é esse valor, né? Você pode calcular, me paga o que você acha que tem que ser, né? Não dá. Não dá. Mas eu Já quando abri a tentou, a gente já Sagrada, tentou, não quando dá. quando eu abri a Sagrada, eu queria muito não ter cartão de crédito. Eu queria ter uma fichinha ali de pendurar, sabe? Tipo, a pessoa vai me pagando. E é tão louco, sabe? Que eu fico questionando isso. Se eu fizesse isso, talvez eu estivesse dando uma oportunidade para aquelas pessoas de se humanizar, de falar assim, não, eu me comprometi com a Miriam tal dia, então, oxe, meu, tem o Pix hoje, né? Eu posso deixar já agendado. E aí, se a pessoa quiser não pagar e ela, tá tudo bem para mim. Sabe por quê? No fim, Dan, tudo que a gente paga para o banco administrar a nossa grana, se você colocar no ponta do lápis o que você ia levar de calote, não vai dar o que você pagou para o banco, para a maquininha. Mas isso aqui que eu estou falando, né, é muito... Você já tentou isso? A gente já. Eu já tentei. Queria dividir com você a nossa experiência com isso. Porque quando você se conecta com a espiritualidade, você se conecta de uma outra forma, não de um lugar de crença apenas, mas de experiência. Sim. Você não consegue mais duvidar, como a gente não duvida da Sim. gravidade. Você falou, opa, tem alguma coisa aqui. Normalmente, né, o que acontece é um sentimento muito forte de gratidão. Sim. E aí você quer devolver isso. E a gente fez. Foram 4 meses que a gente abriu o espaço aqui para meditações em grupo. É o que a gente sempre fez, só que esse era especial. E a gente... Tudo. Pra gente entregando fazer... tudo, né? Você entregando tudo, para você estava sendo aquele momento... A gente tinha essa sensação de que eu tinha que pagar o universo, porque estava tão bom, ainda está. Deixa eu devolver. E não era as 3 horas de meditação, não era isso. A gente investia mais ou menos uns R$1.000. O que a pessoa precisava para comer. A gente pensava, poxa, ela vai vir aqui 7h30, 8 da noite, ela vai vir do trabalho, vai estar com fome. Aí tinha um fotógrafo, sabe? Deixando tudo lindo. Eu vou fazer algo muito parecido, na verdade, igual os nossos eventos. Não vai porque é gratuito, é menos. Não, igual, mesmo nível. Durou 3, 4 meses e eu senti que já deu. Era toda semana isso. Não, já deu, acho que tá bom. Muitas pessoas se beneficiaram. A gente estava muito feliz com aquilo. E eu falei para uma das pessoas que ajudavam, né, que a gente pagava essa pessoa também. Olha, eu acho que a gente vai parar. Ele, não pode parar, não pode parar. Ele foi e falou com todo mundo, né, em alguma padaria. Vamos lá, vamos comer e tal. Vocês sabiam que o Dan e a Paty vão parar com esse evento? Nossa, como assim? Gente, eu acho que é por ser gratuito. Não, era uma sensação, sabe, já deu. Eu vou para um outro, acabou esse ciclo, vou para outro. Vamos juntar aqui, poxa, normalmente era um evento desse, custava R$600, R$800 por participante. Ele falou assim, vamos, sei lá, cada um dá R$50. Aí continua, pelo menos banca o que ele investe pra gente aqui, né? Ele falou que todo mundo falou, não posso, tô sem dinheiro. R$50. E ali, numa conversa, acho que com ele, inclusive, eu falei, olha, essa consciência, ela é minha. Sim. Não posso cobrar da pessoa. Às vezes ela começou o processo de desenvolvimento e ela ainda nem consegue se enxergar, não consegue perceber algum abuso, algum bloqueio, ela não consegue perceber. Ela não vai conseguir me perceber. E tá tudo bem.
E a partir de então, a gente nunca mais fez esse evento gratuito, mas deu aquela sensação de eu fiz. Sim. Tem outras coisas, né? Você fez aquilo que fazia sentido, né? É, naquele momento. E chegou quem tinha que chegar também. foi maravilhoso. A gente ainda continua fazendo alguma coisa, aquelas coisas que você faz, mas não quer que ninguém saiba, porque é um segredo. Eu quero ajudar, mas eu não quero expor isso aqui, não. Mas eu senti isso, e aí foi o momento que a gente decidiu que esse tipo de negociação paga quanto você acha que vale. A gente descobriu que não dá. Não funciona. Por questões práticas. Sim. Tem aluguel, tem um monte de... Sim. Mas seria lindo, né? Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas no coração não eu queria. De coração eu queria também, não dá. Não dá, é uma sociedade muito doente ainda mesmo, né? Enquanto a gente não perceber o outro, é o que a gente estava falando antes, né? Sim. Que é possível que a cura do mundo seja o desenvolvimento da empatia. Se a gente conseguir, em algum momento, espero que sim, mas enquanto isso não acontece, essas relações comerciais, elas precisam acontecer por questões práticas. Sim, do dia a dia, do viver, né? Você tem que pagar contas, tem que comer, então... Mas é isso, não acho que... É lindo em teoria. É lindo em teoria, total. Teoria. Me conta, na tua percepção, qual a primeira atitude que uma pessoa deve tomar para se encontrar? Puxa, acho que é tão individual, né? É muito de cada um. Eu acredito que é como... O que faz sentido para mim é você se dedicar a ouvir a sua intuição e o seu corpo, e eles trabalham junto, né? Então, esse autoconhecimento, ele é muito necessário, né? Porque a gente, como foi dito várias vezes aqui, a gente vem de uma sociedade de abuso, de escárnio, de opressão, de coisas horríveis, né? Então, a gente tá... Acho que para cada um vai ser de um jeito também, né? Essa coisa da intuição, são os sinais, como bate meu coração, enfim. Mas é começar a se perceber, sabe? Começar a se questionar, fazer perguntas para você. Eu acho que isso vai abrindo alguma ideia, né? Tipo, por que eu tenho que fazer isso? Se eu não quero fazer, por que eu tenho? Por que eu sou obrigado, né? Então, eu acho que esse se questionar, eu acho que você ir perguntando para você o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque a gente se coloca em muitas situações de perigo, de abuso, de pequenez, de não merecedor, né? E no fim a gente todo mundo tem direitos, né? Direitos e deveres, né? Então, assim, o viver aqui, a prática como critério da verdade. Se a gente coloca essa frase, ela já abarca tudo isso, né? Direito, dever, percepção, porque o que eu estou praticando tem a ver com o que faz sentido para mim, né? Isso é um bom norte. Você falou de abuso, né? Falou das suas experiências, e eu me lembrei do meu abuso. Sabe, eu estava falando, caramba... E faziam anos que eu não lembrava disso, né? Eu cresci na periferia de São Paulo, São Mateus, cercado de moleques, né? Aquela bagunça toda. Então, a agressão ali era comum. Era assim que a gente cresceu, aquele grupo. E eu, separação de pai e mãe, fui morar com meu pai. Você falou, nossa, é mesmo, não me toquei, não me lembrava disso. Foi trabalhado muito, mas não tudo. Tá? Sim, aqui. São muitas camadas. E aí eu lembro de eu estar sozinho e 3 amigos do meu pai foram lá no horário que ele não estava. Adriano tá aí? Meu pai já não é vivo há muitos anos. Não tá, a gente vai esperar ele aqui. Porque você é criança, eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos. Não, você não sabe disso. Você não sabe que não pode. Você é criança, todo mundo manda em você. Tem essa sensação, né? Sim. Nossa, engasga a voz, né? Sim.
Só que a diferença é que eu cresci numa realidade bastante agressiva. Então, naquela época, eu também era. E aí era, como você disse, é muito... Você não sabe. É o cabelo, olha o cabelo, olha que cheirosinho, olha que camiseta bonita. Vem cá no colo do tio. Eu lembro dessa frase. Sim. Tá bom, vou no colo do tio. Coloca aqui. Aí, não, vem no meu colo. Aí você sente, né? Poxa, eu tô sentado num pênis ereto. Que coisa porra é é essa? Eu lembro que a minha atitude foi pular, né? Eu consegui me desvencilhar, pegar um carrinho. Eu taquei na cabeça dessa pessoa e pulei pela janela. Olha que sorte a sua. E eu lembro de ter ficado, sei lá, umas 5 horas na rua. Não vou voltar, não lembro, porque eu não lembro de ter voltado, mas eu lembro de uma semana, ou poucos dias depois, voltar para minha mãe, para casa dela, que era outra cidade, né? E é muito triste pensar que isso que aconteceu comigo foi sorte. E foi. Sim. Nossa, é que você falou, né? Dos abusos das crianças e caramba, como isso é forte, né? É muito forte. E essa coisa que eu te falei, né? Eu fui fazer um curso de tarô intuitivo. E aí a Radla, que era quem estava dando o curso, eu fiz ele online. E a Radla falou: agora a gente vai fazer uma meditação, eu vou com vocês no cinema. E aí ela foi guiando a gente, cada uma na sua casa, né? Óbvio. E, foi nesse dia que eu entendi por que eu trabalho com cabelo. Que veio essa coisa, que no cinema eu estava vendo um filme da minha vida, e aí veio essa coisa do toque da criança no cabelo. Foi tudo tão rápido, né? Essa coisa do abuso infantil, ele é toda e qualquer ação, toque, fala, olhar que ultrapasse a linha de ingenuidade da criança. As pessoas não sabem disso, né? Então acha que abuso é só quando vai lá e toca na parte genital. Não. Quando você ultrapassa a linha da ingenuidade da criança, que você causa um desconforto, você praticou um abuso. Você sentar no colo do tio com um pênis ereto é um abuso, né? Que é isso que está acontecendo? Meu Deus, a criança não sabe. Até muito antes. Ó, dá um beijinho no tio aqui. A gente falou desse livro aqui, né? A Virtude da Raiva, do Arun Gandhi. A gente não se torna uma pessoa agressiva, mas é uma força. Sim. E ela precisa ser integrada. Sim. Pro não. Claro. É importante essa coisa de ir pro corpo. Quando eu descobri o Tantra e a potência do Tantra, hoje, infelizmente, está reduzido à sexualidade. Mas, originalmente, é a percepção de que tudo está conectado e a gente consegue perceber a interconexão e não só a interconexão, mas a influência. Mas vida. Mas você consegue escolher o que está na tua vida. Quem está na tua vida. E precisa dessa força. Sim. E é a força do não. E a gente aprende o oposto. Né? Sim. Aprende a sempre ceder. Quando a gente descobriu essa força olha, o teu corpo está encolhendo, está errado. E não é a condescendência, não é a amorosidade, é essa virtude da raiva que vai falar, não. Sim. Não. Olha, eu não vou ser agressivo, mas não passa daqui, não. É curioso, quando a gente se torna pai, essa força fica mais evidente, né? Se torna mãe, fica mais evidente. Você sentiu isso que mudou alguma coisa? Muda, né? Porque você é responsável por aquele ser ali. E tudo que você passou também começa a te permear. E essa força é sua, né? Ela estava ali, por que não conseguiu usar E pode antes? até não ser consciente, né? Uhum. Porque a força te permeia, não é consciente, como para mim não era. Não era consciente, mas a educação que eu dei para minha filha é de se posicionar, Sim. de dizer não, de ter limite. Nunca falei para ela
beija ou não, primeiro que ela dava um pulo e entregava a mão assim, ó, ela já se afastava e não, olha, dá oi pro tio, oi, sabe, ela fazia uma coisa meio teatral assim, mas ela pulava para trás, ela não deixava as pessoas abraçarem ela, o que hoje eu compreendo como maravilhoso. Minha filha não cumprimentava ninguém, eu achava isso. Principalmente agora. Mas já sabe, né? É muito interessante. O nosso corpo já sabe. É só dar espaço, né? Só dar espaço. Só dar espaço. Tem ali uma orientação, mas tudo que a gente precisa já está lá. Eu lembro de entrar em contato com isso, mas espera aí. Não é ser zen, terapeuta, não é... Não, é ser inteiro. Inteiro. E em algum momento... é um não até um pouco mais ríspido, né? Basta você você quer fazer o Vipassana, né? Eu fiz o Vipassana, né? E são monges. Liga um som alto lá para você ver se eles vão ser zen ou vão te expulsar. A gente precisa dessa força. Sim. Impor limite é questão de saúde. Sim. Eu quero retomar o negócio do cabelo, né? Que me veio nessa viagem o abuso infantil, ele pode iniciar pelo toque no cabelo. Nenhum adulto pede licença para tocar outra criança. É muito difícil, isso ainda não foi colocado na nossa sociedade, né? A criança é um ser, ela precisa ser respeitada e você pede licença. Nenhum adulto pede licença para tocar em outra criança, já vai tocando, né? E aí, o que veio de consciência para mim? Que um dos abusos infantis que começa pelo toque do cabelo, acontece na frente do pai e da mãe. Porque o abusador, ele vai falar, ai, que cabelo lindo, e ele pode vir aqui tocar a orelha e pegar aqui o pescoço, que vai deixar a criança numa situação que ela não está entendendo o que aconteceu com o corpinho dela. O abusador sabe, e ele fez isso na frente do pai e da mãe. Porque isso aconteceu comigo. E quando eu relato isso para minhas clientes... chega o olho da cliente quando eu estou contando isso. Quando a gente entra nesses assuntos, óbvio que eu não vou falar isso com todo mundo, né? Não é com todo mundo, mas todas as vezes que eu trouxe essa clareza que eu tive para outra mulher, o olhinho dela faz assim, ó. E ela vai lembrando todas as vezes que alguém tocou no cabelo dela, tendo uma segunda intenção. É muito louco. E quem está ouvindo aqui também já vai ligar isso, né? Porque daí começa com essa coisa. Então, eu ganhei o corpo da criança, eu senti como o corpo dela reagiu, eu já sei. Então, daí, na segunda vez, eu vou chegar de outro jeito, até o cheirinho no cabelo, deixa, ai, que cabelo cheiroso, e aí a coisa, né? Vai. Eu acho tão triste concordar com você. Eu acho triste concordar com você. Mas é mesmo. É dolorido, né? No começo desse trabalho, não do podcast, mas atendimento terapêutico, os primeiros 2 anos foi muito difícil. Sim, porque tudo que vem para você é abuso. Eu acho que a grande maioria, né? Contando graus, né? Colocando graus aqui. Eu acho que eu não conheci alguém que não foi abusado, homem e mulher. Graus, mesmo que seja o cabelo. Sim. Né? Mesmo, para algumas pessoas foi mais forte o efeito, mas, nossa, a gente precisa olhar e reconhecer isso para dissolver. Eu atendi uma colega de trabalho sua, né, de tantra, e fui fazer uma massagem com ela. Gente, coitada. Ela é muito boa, não vou lembrar o nome dela agora, mas, mano, eu fiquei com a minha mão assim, sabe quando você vira numa força de esquerda, que você faz assim? Eu fiquei assim, parecia que eu estava acorrentada. E eu fui para um lugar tão escuro, eu não conseguia falar. Eu ficava num lugar ali, ela fazendo a massagem em mim, eu trinquei assim, ó. Eu acho que ela ficou comigo quase 2h30. Porque quando eu voltei, foi o toque. E eu embotei.
Porque para mim era um lugar tão difícil, né? Foram tantas as camadas, né? Olha, isso foi, sei lá, em 2010, 2011. Nossa. E quando tudo veio à tona para mim em 2020, que foi que eu liguei todos os pontos, e eu sempre tive esse espírito de procura, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada e que eu precisava saber. Sim. Né? Sim. Então, eu sempre busquei, eu sempre mergulhei mesmo nesse autoconhecimento de ir, mas eu não estava pronta, né? Demora um pouco. Eu não estava pronta. Demora um pouco para entender até o que é isso. Que abuso é esse? Você falou sim, querendo falar não. Eu lembro dos abusos que aconteciam em treinamentos, sabe? Você já deve ter visto isso. De você estar lá no teu processo, tem muitas pessoas, e a facilitadora está lá no microfone. Vai além, além? Tem uma hora que não dá. Nós gostamos muito de esportes, né? Aqui, e um dos que eu sou muito apaixonado é o jiu-jitsu. É o oposto da minha rotina. Tem um momento, se você for além, você quebra. Sim. Sabe? Então, abuso mesmo é no trabalho, sabe? Com os amigos. Abuso nas relações. Como a gente é uma sociedade abusada, a gente é permeado por isso e a gente não compreende. E é muito doido, assim, como mudou a minha postura diante da vida, da minha percepção de mundo. A minha percepção de mundo. Eu não tinha noção. É um troço, assim, muito doido. E, assim, para quem, no meu caso, né, eu fui abusada pelo meu pai. Primeiro, é muito difícil você conseguir enxergar isso. Porque era quem tinha que estar te cuidando que está abusando. A forma que era, tudo que estava envolvido, todas as memórias. Eu tenho memória. Enfim, tantas memórias, porque... Você não sabe, mas tinha algo ali muito errado. Muito errado. Então, até hoje, tem coisas na minha relação com o Michel que eu tenho que notificar para mim. Opa, Miriam, calma. Então, na hora que eu estou tendo prazer, eu ainda tenho que estar lidando com o meu corpo, com reações do meu corpo, para eu poder estar bem ali. Sim. Sabe? É muito doido. E isso é profundo. É uma longa jornada, assim, e eu agradeço, de verdade, Dan, eu agradeço, por mais desafiador que seja, quando eu trago isso, assim, eu percebo que eu avancei em algum lugar. Eu estava te contando que eu fui para Barbacena e lá eu contei minha história para 3 pessoas que nunca tinham me visto. E contar a minha história com detalhes, as pessoas perguntavam e eu respondia. E era uma coisa assim que eu falei assim, não, eu vou me permitir fazer isso. Quando eu cheguei em casa, que eu fui me relacionar com o Michel, eu era outra pessoa. O sentir prazer para mim foi outra coisa. Eu me dei conta que eu não tocava e não acarinhava ele da forma que eu sentia prazer. Porque como que eu vou fazer carinho, né? Eu não sabia. Puta, eu aprendi isso aqui, ó, tem uma semana. Uma semana não, nem isso, né? Porque foi terça-feira. Hoje é o quê? Quinta? Uau. Foi terça-feira. Tem E muita coisa aqui, eu né? senti, eu passava a mão no corpo dele e eu falava assim, meu Deus, olha, eu estou sentindo prazer, olha. Então, eu ter contado a minha história e ter vomitado coisas que eram importantes para mim. E eu não fui abusiva com as pessoas, tá? Eu não cheguei ali e comecei, não. Foi um papo que estava ali, não fui só eu que falei, foi, né? E essa pessoa e as pessoas também que vieram até mim foram 3 mulheres. Elas também tinham passado por abuso, enfim, então foi uma troca. Mas eu e uma era evangélica, então ela assim, mas você perdoou? Mas você não sei o quê? E eu falei, caralho, então eu consegui verborrajar tudo que nem vem a palavra. E eu consegui, sabe, falar, e aquilo liberou tanto o meu corpo. Então, quando eu cheguei ali com o meu parceiro, eu era já outra pessoa. E eu escalei. Eu escalei. Foi outro lugar, foi outro prazer, foi outro gozo.
E foi muito louco que depois eu tive uma catarse mesmo, eu chorei. Eu chorei e vinha a imagem, assim, eu explodia elas, sabe? Na minha mente, assim, porque eu estava passando de nível ali. Então, eu percebo que o abuso é uma coisa que a gente não fala, então a gente não acessa, a gente não aprofunda e a gente não se dá conta de todos os abusos. Então, obrigada por esse espaço, por essa oportunidade de trazer isso, que é um assunto que é tão velado, né? Que ele é tão... Né? Não pode. A gente fala de potência, mas tem que saber reconhecer limites, né? Sim. A gente precisa desses limites para poder alçar esses voos. Sim. E eu te vejo como uma potência, sabe? Eu te vejo como medicina mesmo. Tem essa maravilha, literalmente, nas mãos para transformar a vida de tantas pessoas. Obrigada. Obrigado, viu? Foi maravilhoso ouvir tua história. Prazer estar aqui, prazer poder falar e ter esse espaço, né? Porque eu acho que é isso. Quanto mais vozes estiverem falando, o muro do silêncio ele deixa de existir, né? Quanto mais a gente trazer essa potência da fala, né? De falar. E eu também quero convidar para quem assistiu isso aqui, que é um assunto que gatilha muitas coisas, né? Tem 188, 24 horas, 7 dias por semana, pode ligar. É um trabalho incrível de escuta ativa, que ajuda a gente a liberar também essas coisas todas que estão aí e que precisam ter vozes, né? Sim. A gente precisa falar para poder se ouvir falar, para poder deixar que essa potência, que essa palavra volte para permear teu corpo. Sim, sensacional. É assim que a gente encerra esse episódio incrível. E todos os links, se você passou por isso, se esse episódio afetou você de alguma forma, vou deixar alguns links aqui de pessoas e instituições que podem te ajudar. Se você acha que esse episódio, esse assunto pode ajudar alguém, então considera compartilhar, assinar esse canal e vamos somar para chegarmos em toda a potência do ser. Sim, obrigada. Tchau. Eu que te agradeço. Obrigada a cada um de vocês que também, de alguma forma, está compartilhando essa história. Né? É isso aí, vamos ser nossa potência. É isso.